Está começando mais um episódio do MF Legal Talks, o podcast oficial da MF Digital Law. É um prazer ter você conosco novamente e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre inovação, tecnologia, liderança feminina, tudo isso você vai conferir aqui no episódio de hoje. Pois é, pessoal, e nessa oportunidade a gente vem sempre trazendo temas e discussões muito relevantes para o nosso cenário dos departamentos jurídicos e escritórios. E hoje a gente sabe o quanto a IA vem transformando os ambientes em que nós estamos inseridos e é muito importante a gente trazer pessoas relevantes para tratar esses temas com a gente. Sabemos também a importância e a relevância da liderança feminina dentro desses cenários. E é por isso que hoje chamamos aqui para compor a nossa banca, para trazer seus insights, a Verônica Freitas, que eu ia chamando de doutora e ela já me puxou a orelha aqui algumas vezes. Não aprende, gente. Que é gerente jurídica do Grupo Edson Queiroz, Então é uma grande relevância trazer esses temas para essa mesa, que ela tem mais de 20 anos de experiência, com governança de inteligência artificial e tantas outras temáticas importantes que ela traz, e a gente vai colocar aí para vocês acompanharem ao longo do nosso momento de hoje. Verônica, é um prazer receber você. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é super importante, super relevante. Cada vez mais que possamos ter esse momento para discutir não só a liderança, mas para discutir as novas tecnologias, a capacitação de profissionais, como as empresas estão se adaptando a esse mundo tão rápido, tão conectado, tão online o tempo todo. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho da minha experiência. Obrigada. Perfeito. E até complementando aqui um pouco a informação, tá? Só puxando. Você tem mais de 20 anos de experiência em governança, gestão de riscos, inovação e transformação organizacional. Então, você atua nessa área entre o direito, a tecnologia e a estratégia, com foco em governança de inteligência artificial, redesenho de processos e desenvolvimento de lideranças femininas. Então, é o primeiro tema que a gente queria colocar aqui, esse seu papel como liderança feminina, e a Amanda tem aí algumas questões a respeito. Bom, como o Adriano bem colocou, Verônica, você já tem aí uma longa trajetória no mercado jurídico, mas com muito foco em tecnologia e inovação, e ao longo desses anos a gente percebe que muitas transformações foram acontecendo, Sejam elas tecnológicas, culturais, até mesmo dentro do próprio mercado jurídico, Muito. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a sua visão como líder hoje, Como que o papel da liderança feminina ajuda a construir essas equipes e passar por essas transformações, Como que vem sendo esse papel em liderar outras equipes, outras frentes e estar à frente, de uma equipe jurídica? Olha, é fantástico. Eu acho que todo dia nós aprendemos. E quando a gente fala de liderança feminina, a gente sabe que temos um histórico, no Brasil, das lideranças irem crescendo aos poucos, principalmente as femininas, E as empresas, ainda bem, começaram a se atentar que a diversidade, quando a gente traz profissionais com backgrounds, com gêneros diferentes, com entendimentos diferentes da vida, a gente só agrega, Porque todo mundo vai trazer um aspecto novo para aquele dia a dia, uma solução nova, um olhar diferenciado, É aquilo que os americanos falam de fresh eyes, Trazer os olhos frescos para uma situação que às vezes a gente está ali no dia a dia, apagando incêndio, resolvendo um problema e a gente não vê. E sim, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Quando eu comecei minha carreira, a gente tinha processo físico, por exemplo, A gente carregava aquele monte de volume embaixo do braço, ia para fora, fazia carga de processo. E isso hoje não é mais a realidade. Então, foi uma evolução muito grande. E qual que é o papel da liderança nesse momento, Que hoje está mais acelerado por conta de IA e outras tecnologias, mas a liderança é aquela pessoa que tem a honra, porque essa é a verdade, de trazer o time com ela em direção ao que ele tem de melhor, O gestor, o líder que efetivamente veste essa camisa e quer chegar num outro patamar, quer ter uma alta performance,
ele tem que acompanhar o que tem sido falado, né, no mercado, em outros mercados. A gente tem que estar antenado. Porque o papel do líder é trazer o melhor das pessoas. E se eu, por exemplo, como uma liderança, sou negacionista com relação à IA, não acredito na IA, ou tenho medo da IA, ou qualquer outra tecnologia que venha se desenvolver, ou que já exista, qual é a mensagem que eu estou passando para o meu liderado? Não mexa com isso, isso é perigoso. Olha, isso pode não ser legal. Tudo que é novo, ela tem um momento de aprendizagem, né? A gente vai aprender, vai errar e tá tudo bem. Lógico que a gente vai sempre confiar no bom senso daquele profissional, a gente vai esculpir alguns limites, olha, documentos confidenciais, né? Informações confidenciais, você não pode dividir, você tem que ter cautela, você tem que ter bom senso, mas a gente tem sempre que mostrar, a gente tem que sempre se integrar. A gente tem que trazer o nosso time para essa discussão. Eventualmente a pessoa não quer saber exatamente disso, mas ela quer saber de uma outra ferramenta, de uma outra habilidade que pode ajudá-la a se desenvolver. Vamos seguir. Eu vejo a IA muito como um pacote Office da vida. Hoje não se pensa em ninguém que vai mexer no computador e não sabe abrir um Word, não sabe mexer no Excel, enfim, ou qualquer outro programa que hoje é muito normal pra gente e que não era, né, há alguns anos atrás. Então, o nosso papel é esse, tá trazendo, tá olhando o futuro, tá vendo o que tá acontecendo e trazendo para esse time. E eu queria puxar um pouquinho dessa sua resposta. Você como líder, vendo os outros líderes, né, nas outras corporações ou até mesmo dentro do seu ambiente, como é que você enxerga principalmente a nova geração de líderes lidando com esses desafios? A gente passou, né, primeiramente ali pela parte de controladoria jurídica, o meio, né, teve muita resistência, se fosse em departamento jurídico ou escritório. Entramos em Legal Operations, começamos a falar em cultura data driving, né, de armazenamento de informações para, enfim, decisões embasadas em dados, etc. E de repente chegou a inteligência artificial. Então, como você enxerga esse desafio para esses novos líderes e qual o perfil ideal deles lidarem com essas transformações, gerindo, né, fazendo a gestão das pessoas? Tá. Eu vejo, ainda bem, muitas lideranças muito antenadas, se não sabe, querendo saber e indo atrás e estudando e fazendo cursos, enfim. Então, esse é um lado muito interessante, né? Porque a gente vê principalmente nas lideranças mais jovens, mas também vejo em pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, antenadas, querendo saber, indo atrás. Então, acho que isso é um fator primordial, né? Porque, de novo, se o líder não está trazendo isso para a equipe dele ou para as equipes dele, a pessoa não vai se sentir motivada, né? Ah, sei lá se é legal, eu vou estudar isso, meu líder nem liga, não trouxe isso. Então, esse é um ponto. Bom, as novas tecnologias são extremamente importantes e esses líderes têm desenvolvido isso na prática. Tenho observado várias iniciativas, tá? Em várias empresas, em pessoas do mercado com quem eu converso, de muita coisa legal vindo, de muito pensamento fora da caixa, indo atrás de produtos que não são produtos de prateleira, a pessoa realmente tem aquela leitura, né, de qual é a dor específica dela para uma determinada situação, e aí ela vai atrás de desenvolver, ela vai atrás de ter alguém na equipe que eventualmente sabe trabalhar aquilo, ou vai atrás de um produto de prateleira, eventualmente, alguém que traga uma solução, né, que é a parte mais interessante, porque você vai trazer alguma coisa customizada. Então, eu tenho visto com bons olhos, tenho visto que tá todo mundo se movimentando, pelo menos ficando curioso. E, efetivamente, eu acho que um ponto crucial aí para qualquer profissional, principalmente se ele for líder, é a curiosidade. Se ele não tiver curiosidade, não vai. Perfeito, perfeito. E aí, a gente já pega mais esse gancho para falar de inteligência artificial, sim, mas agora na prática. Na sua rica trajetória, como eu já mencionei, né, a inteligência artificial chegou aí mais recente, e é muito importante, eu tenho certeza que quem está acompanhando quer saber a utilização da inteligência artificial na prática, a nível de gestão, a nível de lidar ali com o contencioso,
a nível de também utilizar para interpretação de dados, né, criar ali um dashboard. Então, eu queria saber, dentro da sua rotina, dentro dos seus liderados, né, como é essa utilização, o que é que você tem feito e, se puder, né, revelar algum segredo, alguma coisa que você tem feito, né, de diferente aí dentro do seu dia a dia. Tá. Bom, na empresa que eu atuo hoje, nós temos uma IA já embarcada, então que ajuda a gente no dia a dia, né? Então, assim, a gente pode usá-la de várias formas, né? Leitura de e-mails, resumir e-mails, eventualmente, eu quero trabalhar uma apresentação, eu quero olhar um aspecto. Então, assim, as coisas mais triviais a gente faz. Obviamente. E aí, no aspecto pessoal, todo mundo lá tem uma assinatura diferente de algum IA. E a gente está sempre trocando uma figurinha de, olha, eu experimentei essa daqui, nossa, você viu essa daqui? Nossa, essa aqui é legal, essa aqui dá para fazer fotos, essa aqui dá para fazer não sei o quê. Porque a gente sempre vai ter, né? E aí, quem começa a estudar IA, a gente percebe que não existe uma IA completa no mercado que faça absolutamente tudo. Vai depender da sua finalidade, daquilo que você precisa. Eu tenho algumas preferidas, algumas para estudo, algumas para gerar imagem e tal, mas dentro da empresa a gente usa aquela que é chancelada, né, habilitada pelo time de segurança de informação e tal, mas o time é altamente, assim, instigado a ser curioso, a ir atrás. E, puxa, eu achei isso aqui legal, vi um curso, achei bacana, sempre a gente trazer de uma forma interessante. E temos uma situação bem específica, que foi bem interessante, nós temos uma botzinha, que ela fica na intranet, que a gente consegue pesquisar alguns temas. Então, eu preciso saber aonde está uma requisição de contrato X. Ela vai lá e puxa. Então, em vez da pessoa ligar para o advogado e entender, aonde está o meu contrato Y? Então, ele vai lá, pergunta, a gente definiu os parâmetros para que ela dê a resposta, e ela dá a resposta. Então, a pessoa tem ali, real time, 24/7, o status do que ela está precisando. Perfeito. A gente sabe que o aspecto e a ideia do consultivo demanda bastante os departamentos jurídicos, né? Muito. E é uma iniciativa que com certeza faz diferença. Faz. Você recebeu um questionamento, né? Como é que está o contrato? Você tem que se debruçar ao sistema para saber onde é que ele está, em que nível está, o que é que falta fazer. Realmente faz diferença e faz a diferença de forma muito relevante quando a gente fala de tempo, que é algo muito precioso e é algo que a inteligência artificial consegue conservar bastante para a gente. Com certeza. Verônica, e existe algo assim que você, quando você olha para a trajetória e para esse uso, né, da IA, principalmente dentro do âmbito jurídico e com a sua equipe, na gestão e tudo, que você olha e pensa assim, poxa, isso aqui foi o que mais me surpreendeu positivamente depois que eu comecei a utilizar. Foi algo que realmente trouxe um marco. Acredito que a gestão de tempo é um ponto muito importante, porque, né, vocês que trabalham com toda essa parte jurídica sempre lidam com muitos dados, com muitas informações, com muitas demandas ao mesmo tempo. Então, ter algo que auxilie na gestão de tempo, acredito que seja crucial, né? Mas, para além disso, existe mais algum ponto que você olhe hoje e diga assim, poxa, isso aqui realmente ajudou bastante dentro da minha equipe, dentro da minha jornada profissional? Bom, se eu não me restringir só ao que eu faço hoje, eu acho que nos últimos tempos, várias iniciativas, assim, e às vezes iniciativas que são pequenas, mas, assim, no aspecto de, não demandou muito tempo para ser desenvolvida, grande investimento, nem nada do gênero, mas trouxeram resultados muito positivos, né? Em uma das minhas relações de emprego, a gente estava desenvolvendo, por exemplo, uma IA que era consultivo, que ela ia pegar um contrato que veio de um parceiro, ela ia passar esse contrato e, ao mesmo tempo, ela ia linkar as políticas internas e todos os nossos riscos que já eram mapeados e com gradações, e aí, por isso a questão da gestão de risco, de quem deveria aprovar. Então, qual era a ideia? A gente desenvolveu isso durante quase um ano e estava quase pronto quando eu saí dessa empresa, exatamente para economizar o tempo do advogado. Então, ele pegava, de repente, um contrato de 50 páginas, um contrato de 100 páginas. A IA já fazia esse primeiro filtro, economizava horrores para ele, né? Porque ele já batia o olho, ela já dizia, tá em desacordo com a política tal da casa, tá em desacordo com tal premissa, aqui tem esses riscos já de cara mapeados. Lógico, o advogado não iria se abster de ter uma opinião profissional e desenvolver o trabalho dele. Não, ao contrário.
é até um ponto que eu friso muito para quem hoje se interessa por IA. A IA não vai tomar o seu lugar. Agora, um advogado que saiba mexer com IA vai tomar o seu lugar. Porque é isso, é o diferencial, né? Quando você tem uma ferramenta dessa que consegue dar uma limpa num contrato e já te dá ali uma espocada de aqui está o risco crucial, e agora você vem como profissional, como ser humano, aquele que estudou, se dedicou e fala, tá, aqui eu já tenho o básico e aqui eu tenho mais isso. Quanto que a gente ganha em termos de produtividade? Horas, definitivamente horas de um profissional. Então, um tempo que eventualmente a gente consegue dar de retorno para uma organização, de analisar um contrato longo, mais complexo, sei lá, de 2, 3 dias, dependendo do que for, você consegue de repente reduzir para horas. Perfeito. E muito mais assertivo. Né? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta aqui que me surgiu, assim, ouvindo você colocar aí alguns pontos. Qual a inteligência, o que de inteligência artificial iria contribuir muito para a Verônica hoje? Ai, tem tanta coisa que eu quero fazer. Hoje, na empresa que eu estou, nós já temos várias iniciativas. Mas eu acho que cada vez mais alguma que consiga trazer dados muito assertivos, um diagnóstico muito assertivo, economize tempo, não é? Eu acho que a premissa básica é economizar tempo. Sou muito a favor, talvez eu seja até um pouco utópica, que o ser humano pode desenvolver o máximo da sua potencialidade quando ele não está fazendo um trabalho repetitivo. Sim. Né? Ele pode realmente parar, pensar, se desenvolver, né? O tal do ócio criativo. Hoje, por acaso, até estava comentando isso num post de uma colega. A gente tem que ter tempo. Como seres humanos, nós temos que ter tempo de vez em quando para desenvolver o nosso trabalho com profundidade. Então, ter alguma IA que hoje consiga fazer isso, né? Isso só no âmbito jurídico, eu acho que esse primeiro passo já é sensacional. Mas a gente já tem IA que está quebrando molécula de proteína, coisa que estudiosos levaram anos, ela hoje já consegue mapear e entender de uma forma fantástica. Perfeito. E aí, você falou muito, né, de dados. E aí a gente vai entrar nesse tema agora, que era o que eu estava querendo muito falar, e já conectou com a ideia da inteligência artificial para lhe ajudar nesse ponto. E aí, é uma coisa muito interessante, porque eu falei na pergunta, em algumas perguntas atrás, né? A gente passou pela controladoria, Legal Operations, entramos na era dos dados e chegou a inteligência artificial. Eu acho que a realidade de muitos departamentos e escritórios ainda está ali na era dos dados e tem alguns ainda com dificuldade em controladoria e Legal Operations. Normal. Então, a IA veio atropelando tudo isso. E aí eu queria saber, né, de você, como é que você lida com os dados, certo? Quais os indicadores que você busca utilizar? A gente sabe que cada corporação, cada realidade de negócio tem ali seus indicadores que vão ser peculiares. Né? E aí eu queria entender quais você busca a nível de gestão e a nível de resultado. Tá sempre demonstrando que você exige que estejam sempre ali na ponta da tela, vamos dizer assim, para que você reproduza o trabalho e consiga exigir do seu time. Eu acho que são vários, tá, Adriano? A gente pensa em algumas coisas, obviamente, que a alta gestão quer ver, né, no dia a dia, mas a gente sempre tenta ver gargalos, eu acho que em processos. Isso é muito importante para quem pensa em processos transorganizacionais, né? Porque eu não posso pensar no departamento jurídico como um departamento isolado, né? Que está lá numa salinha fechada, né? Ou mesmo um escritório, o que seja, independente do mundo autossustentável. Não é isso, né? A gente precisa muito do dia a dia, da interação com os colegas. Então, assim, quando eu vou buscar o KPI, eu vou buscar o dado, eu quero ter uma leitura do onde está sendo um gargalo, o que eu posso melhorar. Por exemplo, se eu estou tendo uma métrica de, sei lá, horas extras do time, se eu estou verificando que o time de repente tem necessitado de cada vez mais horas extras, por quê? Né? E esse é o papel do gestor. Por quê? Eu tenho que dar 2 passos para trás. Eu estou precisando de mais gente?
tô precisando automatizar alguma coisa que está tomando um tempo desnecessário desse time. Então, a IA vem ajudar nisso, né? E, aliás, eu vejo que nesse entendimento do mundo da IA, eu vejo também, e não sou só eu, tá? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. As pessoas querem automatizar processos e usar a IA, implantar a IA, mas assim, não pararam para ver o seu dia a dia, o operacional. Ele tá redondo? Ele tá funcionando? Porque senão você só vai potencializar um problema. Sim. Que você eventualmente tenha, né? Aí eu tenho um gargalo porque, sei lá, eu tenho uma redundância nesse processo que ele vai e volta para a mesma pessoa 500 vezes sem um motivo efetivo de ter aquele vai e volta. Então o gestor tem a obrigação de olhar aquele quadro e falar assim, opa, peraí, mas aqui dá para melhorar isso. Dá para ser mais efetivo. Em vez de eu fazer 5 revisões disso daqui, eu posso revisar uma vez, eu posso automatizar. Não adianta, então, pensar assim, vou pagar um absurdo numa IA, vou fazer isso. Você entende os seus processos. E mais, você ouve o seu time para entender onde estão os gargalos, porque o time tem que ser ouvido. É o time que está no operacional. É o time que vai dizer, isso daqui é bacana, isso daqui não é bacana. Tem até um videozinho que vocês já devem ter visto milhões de vezes que rola na internet. É um orador famoso do Brasil que ele fala que foi prestar uma consultoria numa multinacional e algumas caixas de produtos saíam vazias. Aí depois de algum tempo pagaram uma consultoria absurda, implantaram um sensor que via o peso da caixa, não sei o quê, e não funcionou, mas o pessoal da fábrica acabou achando um outro jeito e foram tentar entender. E o pessoal assim, não, basicamente a gente colocou um ventilador na frente da linha de produção, a caixa que estava vazia voava. Que genial! Isso é inovação! Então não se precisou pagar uma consultoria. Ouviu-se a pessoa que estava na frente. Que falou assim, não, a caixa está vazia, ela é levinha, com o ventilador, ela voou, está vazia. É isso. Então assim, a gente peca nisso. A gente quer plus, o maravilhoso, extrair, todo mundo quer. Sim. Né? Que você chegue, né? Eu acho que o sonho de todo mundo é chegar naquele momento de filme, né? Você conecta, a IA fala com você, você fala, faça isso, faça aquilo, olha a minha agenda, e nós estamos chegando lá, tá muito próximo. Mas, e o básico? A gente fez a tarefa de casa do básico, de olhar o nosso processo, ver a inter-relação, principalmente numa organização, entre o nosso time e os outros. A gente entende efetivamente a necessidade, né? Aí a gente vai para o design thinking. Você efetivamente entendeu a necessidade do outro? Ele precisa efetivamente, sei lá, para um documento, uma coisa tão rebuscada, né? Cheia de juridiquês. Eventualmente você consegue fazer, e isso eu já tenho visto inúmeras vezes, inúmeros até colegas de escritório, fazer um fluxograma, um desenho de uma petição inicial, fazer um QR Code para facilitar a leitura do juiz. Gente, isso tudo é maravilhoso, é inovação, a gente só facilita a comunicação. Perfeito. E, Verônica, você falou algo muito, muito bom, né? Que, inclusive, já foi tema de outras discussões que a gente teve aqui no podcast, em outras entrevistas, exatamente sobre isso. A IA, ela é maravilhosa e ela, de fato, vem facilitando muito a nossa vida, mas a gente sempre precisa olhar um pouco para trás e entender como que estão os nossos processos, os nossos fluxos e a nossa equipe, aqui, levando em consideração o tema do nosso podcast, né? E quando você citou isso, quando a gente observa, o departamento jurídico, ele sempre foi muito olhado como um departamento que apagava incêndios, né? Se a gente for olhar para os anos anteriores, era um departamento que quando tinha um problema, o pessoal ia até o departamento jurídico, a gente, estamos com esse problema, nos ajudem a resolver. Exatamente. Só que hoje, com todas as inovações e tudo que vem se atualizando, a gente percebe que ele virou também, além de prevenir futuros problemas, além de solucionar, porque, claro, vai ter que solucionar também, começa a fazer um trabalho muito mais pautado para dados, como a gente estava falando aqui, né? E, além disso, começa a trabalhar de forma mais integrada com as outras áreas, olhando agora para o corporativo, digamos assim, das empresas e etc. Então, como que você enxerga, primeiro, essa importância de conseguir trabalhar de forma mais compartilhada com as outras áreas, por exemplo, com o RH, com o financeiro, com a própria tecnologia, junto com o jurídico, pensando também no
futuro e não só naquilo que precisa ser resolvido de imediato. Ah, maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo. A evolução dos departamentos jurídicos corporativos foi muito nessa linha, né? Qual era, né, o mote de alguns anos atrás? O departamento jurídico ficava num andar isolado, né, lá quietinho, era quase que no Monte Olimpo, né? E aí tinha muito esse viés de tive um problema, vim trazer o problema para ser resolvido. E graças a Deus, isso tem sido desconstruído e cada vez mais a mudança de perfil do jurídico é sentida, né? Aquele advogado que fica sentadinho na cadeira dele ali, só reativo, não funciona mais no mundo corporativo. A gente começou a mostrar no decorrer dos anos que o jurídico pode agregar mais. Sim. Então, em vez de resolver um problema, a gente pode antecipar uma solução. A gente pode participar de uma mesa de negociação e falar assim, opa, isso vai dar problema. Isso não vai dar certo. Vamos fazer de um outro jeito. Vamos fazer dessa forma. Você consegue entender o que a outra parte quer, mas você traduz isso num instrumento jurídico compliant dentro das regras, dentro das leis e que te previne um problema lá na frente. Então, o jurídico hoje mudou isso e os dados intensificaram essa percepção dentro das organizações. Porque você começa a traduzir em números, você começa a traduzir em economia, você começa a traduzir em eficiência, você começa a traduzir em uma série de situações que nem se pensava que o jurídico podia fazer. Então, o jurídico hoje ele é muito mais uma unidade de negócios do que um back-office. E assim, acho que poucos hoje são os jurídicos que se entendem efetivamente como back-office. E a gente gosta. Sim. Porque quando o pessoal chama a gente, fala assim, não, vamos lá, tem uma situação que a gente está vendo aqui, vamos lá conversar com a gente gosta. Porque a gente começa a entender, inclusive, o negócio com muito mais profundidade. Né? Porque a gente pode participar da negociação, entender as dores, a gente pode participar, enfim, da construção da estratégia de uma empresa. E isso é fundamental. Sim. Porque não adianta, até em questão de produtividade e eficácia. Porque se eu tenho inúmeros times dentro de uma organização pensando em um determinado projeto, por exemplo, vai ser lindo, maravilhoso, todo mundo compra ideia, chegou no jurídico e já fala assim, não para em pé. Um aspecto muito claro nisso é o tributário. Se você não tem um plano de negócios que não consegue ler se aquele negócio para em termos de planejamento tributário, não vai seguir. Não vai. Então, assim, o jurídico foi mudando isso foi muito bacana. Os profissionais foram entendendo que havia necessidade de sair do seu cantinho, ir atrás, levar soluções, e os dados só intensificam isso. Eu amo mostrar os dados, porque realmente sai daquela visão de o jurídico é o solucionador de problemas, ou o jurídico é uma caixinha preta que eu não sei muito bem o que tem ali dentro, e ele me traz só conta para pagar, e o que mais? Pois é. Conta para pagar. Tema muito importante. A gente sabe que a maioria dos problemas que o jurídico gera não são causados pelo jurídico, né? Tem ali um problema comercial, há um problema ali no saque, alguma coisa que gerou, né, aquele conflito que a empresa tem que responder, mas como gerou um processo judicial e foi pago dentro desse processo judicial, está lá no centro de custo jurídico, né? E aí que entra esse papel de geração de valor, certo? E aí eu queria que você desse um insight para a gente, né, para quem está acompanhando aí, a principal diferença de sair desse jurídico visto como custo para ser esse jurídico gerador de valor. O que a gente precisa fazer, efetivamente, você já trouxe aí muitas ideias, mas para mudar, virar essa chave de uma vez por todas aí, para quem ainda está passando por essa dificuldade e não consegue sentar à mesa da diretoria para participar da estratégia do negócio. Bom, e eu acho que isso é muito pessoal, tá? Mas o conselho que eu dou para todo mundo é saia da sua zona de conforto. Saia da sua cadeira. Você não é obrigado a ter a formação em engenharia, formação em administração, formação contábil, nada.
Mas se você quiser ser percebido como um profissional diferente, que agrega, que tá a fim de junto construir, né, com aquele parceiro, algo realmente relevante de valor, você tem que sair da sua zona de conforto. E questionar, não tem nada feio dizer assim, puxa, eu não entendi. Você pode me explicar como é que funciona isso daqui? Sim. Isso daqui é dessa forma, isso daqui é de outra forma. Em todas as indústrias que eu trabalhei, eu sempre aprendi muito com todos os profissionais com quem eu conversava. Porque as pessoas não se sentem intimidadas, ao contrário, elas se sentem valorizadas quando a gente vai perguntar, puxa, legal isso daqui que você me falou. Mas me explica um pouco mais. Eu não sou da área. O que é isso? Como que eu faço isso? E eu vejo que a recíproca é verdadeira. Quando a gente também faz isso, né? A gente traduz os termos jurídicos e as discussões jurídicas para o público que não é jurídico. O famoso juridiquês. Exatamente. As pessoas ficam assim, nossa, mas é isso? Nossa, que legal, a gente não tinha pensado desse lado. Porque a gente sai daquele misticismo de, não, olha, só eu tenho esse conhecimento, eu não posso dividir. Gente, o futuro é colaborativo, tá? E a IA para mostrar isso. A gente aprende, a gente sempre traz. Então eu acho que a virada é exatamente isso. Você levantar da sua cadeira e ir atrás. Ah, eu não sei, mas eu vou perguntar pro colega. Colega, você pode me explicar como é que isso aqui funciona? Como é que é? Já deu problema? Não deu problema? Posso dar uma sugestão? Assim, na minha carreira profissional, né, já vamos mais de 20 anos aí de estrada, bastante coisa, eu nunca tive uma situação em que eu pedi, falei assim, posso dar uma sugestão? Se acata se você quiser. Eu sou o advogado vendo a tua discussão aqui. E se a gente fizer assim, assim, assim? Não funciona para você? Eu nunca tive uma pessoa dizendo assim, nossa, que absurdo que você tá falando. Não. No máximo, um colega assim, eu já tentei isso, mas não funcionou. Mas você acabou de me dar uma ideia aqui, que de repente... Então foi aquela construção, né? Aquele momento realmente de ter humildade, de falar assim, pô, eu não sei, mas assim, me explica, tá, mas e se a gente fizer assim? A gente só cresce o tempo todo. Verônica, a gente falou de inovação o tempo todo aqui, né? Inovação, digitalização, IA, inteligência artificial e etc. Qual é o próximo grande passo que você acredita que esteja para vir no mercado jurídico quando a gente olha para isso? Ou você acredita que de fato é onde nós estamos hoje? Se adequar a cada vez mais a IA, entrar mais nesses conceitos, trazer ela para o dia a dia e entender que ela está aqui para agregar e não como um vilão, né? Como muita gente ainda costuma olhar para ela. Olha, eu acho que a gente está num momento muito interessante. E como as coisas estão evoluindo muito, muito rápido, né? Porque se a gente pensar, a IA, a gente começou a falar com força da IA mesmo uns 3 anos para cá, Sim. Né? Eu acho que esse é um momento muito interessante. Não dá para prever exatamente qual seria o próximo passo. Eu acho que é um momento de grande aprendizado da humanidade. Sim. Né? Da gente entender, ok, daqui a gente vai, daqui a gente não vai, isso daqui efetivamente vai virar, vai ser modinha. Eu não acho que é modinha, porque eu acho que já está bem integrado no dia a dia de um monte de gente. De forma nenhuma. Né? Mas eu acho que não dá para prever. É aquela história do mundo VUCA, bobina, a coisa ainda está muito volátil. Eu faço um comparativo aí com o período de pandemia, né? Que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer depois. Uhum. Né? E uma série de previsões que fizeram, não, vai todo mundo ficar online, 100% online, não sei o quê. A gente acabou vendo que a história não foi bem assim, né? Então não dá para prever, mas eu acho que esse momento de IA é um momento de grande, grande transformação da humanidade, de conhecimento. A gente pode agregar muito, a gente pode aprender muito, porque a gente potencializou a capacidade de captação de conhecimento, né? O problema é que as pessoas têm acreditado na IA, e aí a gente volta para a história de rever processo, a base, como realmente uma inteligência, como a gente concebe a inteligência humana, e não é, né? Ela é uma ferramenta muito bem treinada, que faz coisas maravilhosas, mas a inteligência como nós concebemos, ela é humana. Sem prompt, né? Sem não dá para fazer. Criativa e uma série de coisas. Então, assim, ela é fantástica. Ela é um catalisador de conhecimento, definitivamente.
Mas quem sabe no futuro? Quem sabe, né? Aquele desenho dos Jetsons, né? A gente ter tudo assim automatizado. Acabei de entregar a minha idade. Mas é isso. Perfeito. E aí, Verônica, tava pensando aqui, né? É sempre um cenário difícil para o mercado. Quando vamos ao mercado buscar profissionais, é muito difícil encontrar ainda profissionais do direito que estão integrados a essa realidade, né? Eu, particularmente, entrei no direito tentando fugir dos números, da matemática. E aí acabei enveredando. Não teve jeito, né? Não teve jeito. Caiu no meu colo a ideia da controladoria, depois do Legal Ops, e graças a Deus me apaixonei, né, pela jurimetria, enfim, todas as revoluções que aí estão. Mas o nosso mercado vem caminhando para evoluir nesse sentido, mas as nossas faculdades não acompanham. Infelizmente. Se a gente for realmente a uma instituição de ensino do melhor nível possível, é muito difícil se debater qual é o sistema que o judiciário está utilizando hoje, como é que a gente vai gerir os nossos processos, como é que a gente vai fazer gestão. E pior, né, quando a gente fala em inteligência artificial, cultura data driving, cultura AI driving, né, agora que é essa pegada. Então, eu queria que você desse um insight a esses nossos colegas curiosos que estão em início de carreira, né? Como é que eles podem aprofundar caso a sua instituição não esteja dando esse suporte, esse direcionamento que eu acredito que a grande maioria, 99% realmente não dá, né? E só complementando, quando a gente vai ao mercado, a gente tem essa dificuldade, né? As faculdades não dão. Então é muito importante, muito enriquecedor esse profissional que está iniciando ali o estágio ou querendo entrar, né, no estágio, ele já ter essa ideia do que ele pode fazer. Sim. Realmente a gente tem um descolamento, e não é de hoje, né, do que a gente tem na academia, do que a gente aprende na graduação e o que a gente tem no dia a dia, né? Eu vejo ainda algumas faculdades de direito direcionando sempre para prática de escritório ou para concurso público, né? Então, a gente não vê, salvo algumas exceções, um direcionamento, um laboratório, o que seja dentro dessas graduações, trazendo esses profissionais para esse mundo. Mas também vejo essa moçada aí mais nova, na faixa dos 20 anos, né, que é a faixa que está saindo de faculdade, também interessada, né? Uma moçada muito conectada, que vai atrás. Então, acho isso, é incentivar essa curiosidade, ir atrás, vai atrás de curso, vai atrás de vídeo no YouTube, tem em tudo quanto é lugar. A informação hoje é muito democrática. Utiliza a IA. Utiliza a IA, fuça. A IA, principalmente. Se você não fuçar ela, não brincar com ela, você vai falar, é um Google melhorado. Eu vou lá colocar, ela me responde. Ela responde. Não, gente, a gente pode explorar. E pode ser que não saia do seu agrado, pode ser que alucine, pode acontecer inúmeras coisas. Mas para isso você vai, ok, putz, meu prompt não foi legal. Eu preciso fazer melhor. Eu preciso fazer uma cadeia de pensamento. Eu preciso situar ela em termos de contexto, né? Enfim, você começa a entender conforme você vai mexendo. Então, acho assim, é curiosidade, ir atrás, perguntar, né? Perguntar para um profissional mais experiente. Eu converso isso muito com algumas das minhas mentoradas, porque eu tenho, como eu gosto muito de falar de liderança feminina, eu tenho algumas mentoradas que eu falo muito sobre isso. Ela sai do óbvio, vai atrás. Você hoje não precisa necessariamente, lógico, você faz se você quiser. Eu quero um MBA na área, ótimo, vá fazer, vá fazer alguma coisa que você seja feliz. Mas você tem inúmeras formas hoje de captar conhecimento. Seja na troca, que é riquíssima entre seres humanos, seja num vídeo na internet, seja num blog, seja no LinkedIn, o que você quiser. Perfeito. Interessante. E antes da gente ir para esse ponto que é muito legal do nosso podcast, que é o bate-bola, né? Eu queria pedir mais um insight também. Então, eu pedi um. Claro. Agora eu gostaria de pedir um, mas agora voltado para a liderança feminina, né? A gente falou muito de tecnologia, falou muito de IA, mas não deixa de ser muito bacana receber hoje aqui no podcast, né, uma mulher que ocupa um cargo de liderança, né? Não só bacana para o mercado, mas principalmente quando a gente olha para o mercado jurídico. Então, eu queria que você deixasse agora uma mensagem, uma dica
dica para outras mulheres, líderes e não líderes que estão lhe acompanhando, que estão lhe assistindo, sobre esse papel, não só a importância, mas também uma dica da Verônica Líder para quem está acompanhando. Bom, tá bom. Acho que a primeira dica, se eu posso dar, a mais importante é networking. As mulheres não têm por hábito, de novo, salvo algumas exceções ou aquelas que já começaram a tomar consciência disso, da importância do networking. E não é buscar pessoas só na hora que você está precisando. É realmente construir uma rede de pessoas com as quais você pode contar, que você pode falar assim, puxa, eu estou pensando em fazer uma situação assim, será que isso é interessante? Você já viu alguma coisa assim no mercado? Estou precisando de um produto. A gente sempre tem trocas muito legais. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp, exatamente nessa linha. É um tal de, tem alguém do jurídico de tal empresa aqui? Puxa, eu tô precisando trocar uma ideia. Você usa tal programa tal? Puxa, eu tô querendo trocar uma ideia sobre isso. Você me dá uma aula? Aí já entra um e fala, também quero, eu também uso isso aqui. Então, isso é muito enriquecedor. E eu vejo que as mulheres têm uma dificuldade de fazer isso de forma consciente, né? De tentar, puxa, eu vou buscar, por exemplo, um sponsor, uma pessoa dentro da organização que é uma pessoa que eu posso me mirar para que essa pessoa me ajude a crescer, né? Uma mentoria, né? E a mentoria definitivamente é o segundo passo, porque também não vejo, infelizmente, ou vejo muito pouco, mulheres que buscam mentores. E aí tá o pulo do gato. Porque ele vai te trazer algum ponto cego que eventualmente você fala assim, puxa, tá aí. Eu nunca pensei nisso. E o mentor não tá ali para dar respostas. O mentor tá para desenvolver, né? Ele fala assim, você já pensou isso? Você já pensou aquilo? Eu faço com as minhas lideradas momentos, e com os meus liderados, momentos específicos que a gente sai do operacional e fala, tá, agora eu quero saber de você. O que você quer fazer agora? Eu quero estudar, eu quero tirar uma certificação, eu quero que você... Tá, legal. E o que mais? Você quer ser um profissional de referência naquilo que você faz? Você quer ir para gestão? E eu falo, não tem resposta errada. É o que você sente dentro de você, o que faz sentido, o que te traz alegria. E eu falo isso até para o meu mentor hoje. Eu me descobri muito na gestão. E eu me senti muito bem fazendo isso. Porque eu percebi que eu conseguia ali fazer transformações e trazer conteúdos de uma forma muito exponencial. E ver as pessoas desabrocharem. Eu vi isso de um ex-chefe meu mentor também, eu falo que é meu mentor para a vida. E ele falou isso e dava para perceber assim, o orgulho que ele tinha quando ele falava isso. E eu, no momento, achei legal, mas falei, não tinha experiência, né? A minha experiência para dizer. Então, hoje, quando eu vejo uma mentorada minha, uma liderada, um liderado desabrochar, se encontrar, fazer aquilo com brilho no olho, você fala assim, tá aí, é isso. Isso é legal. Perfeito. Perfeito. E eu vou dizer por que mais perfeito ainda. Porque quando ela finalizou a pergunta anterior, eu já ia colocar uma ideia que está sendo colocada e que eu vou até anunciar em primeira mão aqui. Olha só. Porque na pergunta anterior, a gente falou sobre qualificação, dificuldade de mercado. E a Amanda complementou a pergunta sobre a liderança e você falou sobre a ideia do network e o benchmarking, né? Uhum. E a mentoria. Sim. Então, dito isso, né, já está se construindo a ideia de uma comunidade onde, além do benchmarking, nós vamos promover qualificação. Maravilha. Tá? Então, como a gente tem essa dificuldade, faz o treinamento lá dentro da MF, Por que não expande isso, né? Por que não expandir e trazer pessoas que agregam para o debate e vão poder encontrar mentoras como a Verônica, né? E ter aí essa oportunidade de ter esse expoente na carreira com as orientações, tá? Então, aguardem aí que teremos novidades em breve. Por favor, pessoal do marketing, diretoria, não puxem a minha orelha pelo spoiler que eu já dei. Quem assistiu o podcast até o final
vai ter um spoiler. Já vai ter um spoiler. Paciência, mas assim, o motivo é válido e muito honrado. É muito bom fazer as pessoas crescerem. Exatamente, né? Não só benchmarking, vamos qualificar a turma, vamos preparar, vamos dizer que eles têm mentores ali à disposição, a depender da agenda deles também, Claro, né? claro. Para estar dando esses insights, essas orientações. Com certeza. Bacana. E agora o nosso bate-bola? Jogo rápido. Verônica, tem um momento aqui do nosso podcast que é o nosso bate-bola jogo rápido. São algumas perguntinhas rápidas que você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá bom? Tá bom? Vamos lá? Primeira, uma tecnologia que você acreditava que demoraria para chegar no jurídico e já virou realidade. IA. Vai, A palavra que melhor define a liderança do futuro. Curiosidade. Uma habilidade que nenhum profissional jurídico pode deixar de desenvolver. Networking. Se pudesse automatizar apenas uma atividade jurídica para sempre, qual seria? Será? Ai, tem tanta coisa, gente, de novo. Muitas, né? Lei e e-mail. O maior erro que as empresas cometem ao falar sobre inovação. Não pensar na base. Uma tendência que você acredita que ainda está sendo subestimada pelo mercado jurídico. IA. Qual será mais importante nos próximos anos? Tecnologia, dados ou pessoas? Pessoas sempre. Pessoas são o motor de tudo. Se a gente não olha para as pessoas, se a gente não para para ouvir, se não tem escuta ativa, não dá. Não dá. Perfeito. Uma característica indispensável para quem lidera equipes em tempos de inteligência artificial. Curiosidade. Complete a frase. O departamento jurídico mais eficiente não é o que? Não é o que traz somente soluções, mas traz valor. Boa. Daqui a 5 anos, qual a palavra melhor definirá... Perdão. Daqui a 5 anos, qual palavra melhor definirá o jurídico corporativo? Unidade de negócio. Perfeito. E foi jogo rápido mesmo. Acho que ela foi mais rápida que a gente fazendo as perguntas. As perguntas estavam bem longas. Muito bom. Verônica, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Foi uma conversa super leve, que trouxe vários insights. Acredito que não só para quem é do mercado jurídico, mas para líderes femininas, líderes de maneira geral. Foi uma conversa que realmente traz muitas reflexões. E queria agradecer muito sua presença, sua participação aqui no podcast. Foi um prazer lhe receber. Obrigada. Estou à disposição. Inovação, liderança, IA, governança, são temas que eu sempre gosto de falar. Acho que sempre temos momentos de troca em que a gente aprende. Aprendi muito com vocês também aqui. Falei isso para vocês antes, nos bastidores. E estamos aqui para isso, gente. A gente sempre aprende. E quem quiser, me segue lá no LinkedIn. Tô sempre postando alguma coisa. A gente está sempre trocando ideia. Me chame no particular. A gente sempre conversa. A gente sempre aprende. Vou colocar o seu link aqui para divulgar lá o LinkedIn, que eu tenho certeza que vai ter muitos seguidores. E fazer network. É isso aí, network. Vamos falar de liderança, minha gente. E, gente, foi mais uma edição do MF Legal Talks. Vocês viram que transformação digital não é somente sobre tecnologia e inteligência artificial. É sobre pessoas, gestão. Então, eu espero que tenham gostado e fiquem atentos às próximas oportunidades. É isso, pessoal. Siga as nossas redes sociais, acompanhe as atualizações do nosso canal no YouTube, nossas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.